I am so glad to be here. Eu estou tão feliz por estar aqui. We are going to read from Mark chapter 5, Nós vamos ler em Marcos capítulo 5, verses 22 to 42. dos versículos 22 a 42. I think I'd like Eduardo to read it first in Portuguese, then I'll read it in English. Eu vou pedir para o Eduardo ler primeiro em português e depois eu lerei em inglês. Marcos 5, dos versículos 21 a 42. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa de comer. English. Agora eu vou ler em inglês. Then one of the synagogue leaders named Jairus came and pleaded earnestly with Jesus. My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live. So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors, spent all she had, and rather than getting better, only grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she had been freed from her suffering. Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman came and fell at his feet,
and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." While Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. "Your daughter is dead," they said. "Why bother the teacher anymore?" Overhearing what they said, Jesus told him, "Don't be afraid, just believe." When they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. He went in and said to them, "Why all this commotion and wailing? The child is not dead, but asleep." But they laughed at him. After he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples who were with him and went into where the child was. He took her by the hand and said to her, "Talitha kumi," which means, "Little girl, I say to you, get up." Immediately the child stood up and began to walk around. She was 12 years old. At this, they were completely astonished. This wonderful story Essa história maravilhosa tells us about suffering. nos fala sobre sofrimento. First of all, it tells us that suffering is inevitable. Primeiramente, nos fala que sofrimento é inevitável. Now, the text tells us that the woman had been suffering, O texto nos diz que a mulher estava sofrendo, but there's at least 3 sufferers in the story. mas existem pelo menos 3 sofredores nessa história. The little girl is acutely sick. She's terminally ill. A garotinha, ela está em estado terminal. The woman is chronically ill A mulher está enferma de maneira crônica and has been miserable for 12 years. e ela tem estado assim por 12 anos. And Jairus, the father of the little girl, E Jairo, o pai da garotinha, he's suffering too. ele também está sofrendo. When you are loving someone who is suffering, Quando você ama alguém que está sofrendo, that itself is a form of suffering. isso em si é uma forma de sofrimento. Suffering comes in all shapes and sizes, Sofrimento vem em todos os tamanhos e modelos, but it always comes. mas sempre vem. It comes to all of us. It's inevitable. O sofrimento vem para todos nós, o sofrimento é inevitável. Now, suffering will make you worse or a better person, Então, o sofrimento vai me tornar uma pessoa pior ou melhor. it'll make you more hard-hearted or more tender-hearted. O sofrimento vai te deixar de coração mais endurecido ou vai te deixar de coração mais amolecido. It'll make you weaker or stronger, O sofrimento te tornará mais fraco ou mais forte, but it will not leave you the way you were. mas o sofrimento não vai te deixar da maneira como você estava. It will change you one way or the other. O sofrimento vai te transformar de uma maneira ou de outra. It will transform you. Vai mudar você. And it all depends on how you respond to it. E tudo depende de como você responde ao sofrimento. So how should we respond? Então, como nós deveríamos responder? Now, I see in the world, Eu percebo no mundo, throughout history, ao longo da história, 2 ways to respond to suffering. 2 maneiras de responder ao sofrimento. There's an ancient way, which is still with us today, Existe uma maneira antiga que ainda está conosco nos dias de hoje, and there's a modern way. mas também existe a maneira moderna. Now, the ancient way, Então, a maneira antiga, we see especially in the Greek Roman philosophers, the Stoics. nós vemos principalmente nos filósofos greco-romanos estoicos. The Stoics believed that you had to show no emotion. Os estoicos acreditavam que você não deve demonstrar emoção alguma. You deal with suffering by being strong. Don't let it get into your heart. Você lida com o sofrimento sendo uma pessoa forte. Não deixe que isso entre no seu coração. And the main way to do that is not to love things too much. E a principal maneira de fazer isso é não amando as coisas tanto assim. There was a Stoic philosopher named Epictetus. Existiu um filósofo estoico chamado Epicteto, And this was his advice. e o conselho dele foi o seguinte: In the morning when you kiss your little boy, de manhã, quando você der um beijo no seu filhinho, in your mind, na sua mente, say this: diga o seguinte: you could be dead tomorrow. você pode morrer amanhã de manhã.
That was his advice. Esse era o conselho dele. What he means is, don't put your heart too close to anything. O que ele quer dizer é, não coloque, não conecte o seu coração muito próximo a coisa alguma. So that's the Stoic way. Então esta é a maneira estoica. Control your emotions. Controle suas emoções. Don't love anything too much. Não ame nada muito. In English we say, keep a stiff upper lip. Em inglês, a gente diz o seguinte: mantenha o seu lábio superior duro. Don't cry. Não chore. And then there's the modern way. Mas também existe a maneira moderna. And especially I might call it the modern secular way. E especialmente eu gostaria de chamar da maneira moderna secular. The secular view says this world is all that matters. A visão secular diz que esse mundo é tudo o que importa. So your meaning in life has to be something in this world. Então, o significado da sua vida tem que ter a ver com algo deste mundo. Maybe it's your career, your job, Talvez é o seu emprego, a sua carreira, making money. a ganhar dinheiro. Maybe it's romance, love, Talvez é romance, amor. or it's some sort of achievement you're trying to achieve. Ou é algum tipo de conquista que você está tentando conquistar. So the meaning of life is something in this world. Então, o significado da vida tem a ver com algo deste mundo. Well, now you see, suffering takes away things in this world. E perceba, o sofrimento tira de nós coisas deste mundo. Suffering takes away money, takes away health, takes away people that you love. O sofrimento tira de nós dinheiro, o sofrimento tira de nós saúde, o sofrimento tira de nós pessoas que nós amamos. So in the secular mindset, Então, numa mentalidade secular, suffering is traumatic. o sofrimento é traumático. There's really no way to deal with it. Não há maneira alguma de lidar com o sofrimento. Your meaning in life is taken away. O significado da sua vida é tirado de você. You simply fall apart. Então você simplesmente desmorona. And the secular person is angry at suffering. Então a pessoa, o homem secular, ele é uma pessoa brava, aborrecida com o sofrimento. Different than the ancient people. Diferente das pessoas da antiguidade. The ancients expected suffering. As pessoas da antiguidade, elas tinham a expectativa de que o sofrimento chegaria. But modern people are always shocked by it. As pessoas modernas sempre estão chocadas quando o sofrimento chega. And angry at it. E estão com raiva do sofrimento. Because it's hurt them. Porque o sofrimento as fere. And they can't see any reason for it. E eles não conseguem entender nenhuma razão para isso. Their human minds can't see any reason. A mente humana deles não consegue ver nenhuma razão para isso. So they see suffering as meaningless. Então eles veem o sofrimento como algo sem sentido, sem significado algum. Ancient people saw suffering as a way to build character. As pessoas da antiguidade viam o sofrimento como uma maneira de construir o seu caráter. Modern secular people see no meaning for it at all. Mas as pessoas que têm a mentalidade moderna, secularizada, não veem significado algum no sofrimento. So there's the ancient way, there's the modern way. Então existe a maneira antiga e a maneira moderna. But the Christian way is neither. Mas a maneira cristã não é nenhuma das duas. Let's see what we learn about how Christians should face suffering. Vamos aprender como que os cristãos devem lidar com o sofrimento. First, look at how Jesus treats this woman. Primeiro, perceba como que Jesus trata essa mulher. Remember, he's walking along with a very prominent man, Jairus, who is a respectable man. Lembre-se que Jesus está caminhando ao lado de um homem muito respeitável, o líder da sinagoga, Jairo. Probably wealthy and important. Provavelmente rico e importante. This woman is poor. Essa mulher é pobre. This woman is a woman in a patriarchal culture, so she has no social standing. Essa mulher é uma mulher numa sociedade patriarcal, então ela não tem nenhum status na sociedade. She has a flow of blood. Ela tem um fluxo de sangue. And so a Jewish man shouldn't touch her or have anything to do with her. Então os judeus não deveriam nem ao menos tocar nela, nem ter nenhum tipo de relacionamento com ela. But look what Jesus does. Mas perceba o que Jesus faz. He stops. Ele para, He keeps the important man waiting. ele mantém o homem importante esperando, He brings this woman out.
Ele traz essa mulher do meio da multidão He lets her pour her heart out. e ele a deixa derramar o seu coração. It says, she fell at his feet and trembling with fear, told him the whole truth. O texto diz que ela caiu aos seus pés, tremendo de medo, e lhe contou toda a verdade. He speaks tenderly to her. Ele fala de maneira dócil com ela. He calls her daughter. Ele a chama de filha. He lets her pour her heart out. Ele a permite derramar o seu coração. This is not the Stoic way. Essa não é a maneira estoica. This is not the ancient way. Essa não é a maneira antiga. He doesn't say, woman, pull yourself together. Ela não diz o seguinte: mulher, tenha modos, He doesn't say, stop your crying. pare de chorar. He lets her pour her heart out. Ele a permite derramar o seu coração. When Christianity came along, Quando surgiu o cristianismo, it was startling in those ancient cultures. foi algo incrível para aquelas culturas antigas. If you read the New Testament Se você ler o Novo Testamento and you look up Jesus' emotions, e você perceber, tomar atenção às emoções de Jesus, look at every verse that talks about Jesus' emotions. olhe para todos os versículos que falam acerca das emoções de Jesus. More than anything else, you see him sorrowing, Mais do que qualquer outra coisa, você vai percebê-lo lamentando, grieving, moved with compassion. com luto, movido com compaixão. And of course, the Bible says he was a man of sorrows. E claro, a Bíblia diz que ele era um homem de dores. He is not someone who says, don't weep. Ele não é alguém que vai dizer não chores. He's tender with weeping people. Ele é dócil com pessoas que choram. He himself weeps. Ele mesmo chora. He's no Stoic. Ele não é um estoico. When he sees Mary, whose brother Lazarus was dead, Quando ele vê Maria, cujo irmão Lázaro tinha morrido, and Mary comes to see him, e Maria vai vê-lo, it says he just weeps. o texto diz que ele simplesmente chora. Christianity lets you weep. O cristianismo te permite chorar. He says, the Christianity says, do not detach your heart from people. O cristianismo diz: não desconecte o seu coração das pessoas. Christianity says, love people. O cristianismo diz: ame as pessoas. Give your heart away. Entregue o seu coração, Because the gospel will give you a consolation porque o evangelho te dará uma consolação that will lift you above the suffering. que vai te levantar acima do sofrimento. So Jesus rejects the ancient way. Então Jesus rejeita o modo antigo. But this text also Mas esse texto também speaks very directly to modern people fala de maneira muito direta com as pessoas modernas, who say they are angry at suffering. que dizem que estão com raiva do sofrimento. And they're angry at a God who allows suffering. E elas estão com raiva de um Deus que permite sofrimento. Very typically, modern people say, I can't believe in a God who would allow all this suffering. É bem típico muitas pessoas dizerem: eu não consigo crer em um Deus que permite o sofrimento. I see no good reason for this suffering. Eu não vejo uma boa razão para esse sofrimento. Now, this text gives us a perfect example of that. E esse texto nos dá um perfeito exemplo disso. Remember, the little girl is dying. Vocês se lembram? A garotinha estava morrendo. She's going to die any minute. E ela está prestes a morrer a qualquer minuto. Whereas this woman, the woman who is bleeding, E quando essa mulher que está com fluxo de sangue, she's been sick for 12 years. quando ela chega, ela está doente há 12 anos. Now, as you and I look at this situation with our human reason, Então, quando eu e você olhamos para essa situação com a nossa razão humana, we would say he should leave the woman behind a gente diria: Jesus deve deixar a mulher para trás and run to the little girl. e correr para a garotinha. Instead, he stops and talks to this woman Mas em vez disso, ele para e conversa com essa mulher, while the little girl dies. enquanto a garotinha está morrendo. What was her father thinking? O que o pai dela estava pensando? Looking at Jesus, Olhando para Jesus, what was he thinking? o que ele estava pensando? He would have said, hurry, Jesus. Hurry. Talvez ele teria dito: se apresse, Jesus, se apresse. We would say the same thing. Hurry, Jesus, hurry. A gente diria a mesma coisa: se apresse, se apresse.
but he won't be hurried. Mas ele não se apressa. It's infuriating to human reason. Isso deixa a razão humana enfurecida. It makes no sense to us. Isso não faz sentido para nós. So we're ready to reject God, reject Jesus. Então a gente simplesmente rejeita Deus, rejeita Jesus. But look at the story. Mas olha para a história. Jesus sees things that our human reason can't see. Jesus vê coisas que a nossa razão humana não consegue ver. Jesus saw that the woman did have an urgent need. Jesus percebeu que aquela mulher tinha sim uma necessidade urgente. She had a need to pour out her heart before Jesus. Ela tinha a necessidade de derramar o seu coração diante de Jesus. It was a crucial moment for her to be converted. Seria um momento crucial para ela ser convertida. Her life was going to be changed not just physically but spiritually. A vida dela seria transformada não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Jesus could see that. Jesus conseguiu ver isso. The little girl's father couldn't. O pai da garotinha não conseguiu. Nobody else could. Nenhuma outra pessoa conseguiu. And you and I, because we're reading the Bible, E eu e você, porque estamos lendo a Bíblia, we can see it. a gente consegue ver isso. So the woman had a need. Então a mulher tinha uma necessidade. And yes, the little girl died. E ainda assim a garotinha morre. But Jesus knew Mas Jesus sabia that his ministry to her que o ministério dele a ela was going to be even more glorious and joyful seria muito mais glorioso e jubiloso, because he had waited. Because he had waited. porque ele tinha esperado. There's always a plan. Sempre há um plano. But Christians are to trust God without being able to see the plan. Mas os cristãos devem confiar que Deus é capaz de manter o plano. Let me give you the ultimate example of that. Deixa eu te dar um exemplo disso. Jesus Christ was a wonderful man. Jesus Cristo foi um homem maravilhoso. He was always healing the sick. Ele estava sempre curando os enfermos. He was doing good deeds. Ele estava fazendo boas ações. Can you imagine? Everyone was so excited when he came to town. Você consegue imaginar todo mundo tão empolgado quando ele chegava numa cidade? The blind could see. O cego conseguia ver. The deaf could hear. O surdo conseguia escutar. What a great man. Que homem grandioso. But then they took him and put him on a cross. Mas aí eles o pegaram e o colocaram numa cruz. And there he is dying. E lá ele está morrendo. And all the people who loved him E todas as pessoas que o amavam are watching that great man die. estão vendo esse homem grandioso morrer. And do you know what most of them probably said? E sabe o que a maior parte deles disseram? I don't see what good God could bring out of this. Eu não consigo ver nada de bom que Deus pode trazer a partir disso. It wouldn't have made any sense to their human reason. Não faria nenhum sentido para a razão humana deles. Why would such a great man, wonderful man, Por que um homem tão maravilhoso, tão grandioso, at the age of 33, com a idade de 33 anos, be put to death? seria assassinado? They couldn't see what God was doing. Eles não conseguiam perceber o que Deus estava fazendo. And they might have gone home that night, E talvez eles tenham ido para casa naquela noite, losing faith in God, perdendo a fé em Deus. when actually they were looking at the greatest thing God had ever done in history. Quando, na verdade, eles tinham diante de si a maior coisa que Deus já fizera na história. But their human reason, it couldn't get it. Mas por causa com a sua razão humana, eles não conseguiram entender isso. Now you see, we have this whole book called the Bible. Então, perceba, nós temos esse esse livro chamado Bíblia. It's a long book. É um livro longo. And the whole book tells you why Jesus died on the cross. E todo o livro te conta por que Jesus morreu na cruz. There's a whole book to explain why that horrible suffering happened to Jesus. Existe um livro inteiro só para te explicar por que aquela coisa terrível aconteceu a Jesus. Are any of you suffering horribly? Está alguns de vocês sofrendo terrivelmente? There's a book Existe um livro that would explain it. que vai explicar isso. There's always a plan, Sempre existe um plano, but we only have one book. mas a gente só tem um livro. It's the Bible. É a Bíblia. You don't have that book. Você não tem esse livro. You don't have your book. Você não tem o seu livro.
But we live knowing that that exists, that God has a plan for us. Mas nós vivemos sabendo que isso existe, que Deus tem um plano para nós. And just as he brought wonderful good out of Jesus' suffering, E assim como ele trouxe um bem maravilhoso a partir do sofrimento de Jesus, he has a plan for yours as well. ele tem um plano para o seu sofrimento também. But we're not supposed to know what that plan is. Mas nós não devemos saber necessariamente o que é esse plano. Think of Job. Pense, por exemplo, em Jó. Now, when Job was suffering, he had no idea why. Quando Jó estava sofrendo, ele não fazia ideia do porquê. All of his children had died. Todos os seus filhos tinham morrido, All of his money had been taken away. todo o seu dinheiro tinha sido tirado dele, He had lost all of his health. ele tinha perdido toda a sua saúde. Now, what if an angel had come down to him E se um anjo tivesse ido até Jó and said, Job, I want to tell you something. e dissesse: Jó, eu quero te dizer uma coisa. If you just hold on a little while longer, Se você segurar firme só mais um pouquinho, they're going to write a book about you. eles vão escrever um livro sobre você. And they're going to put it in the Bible. E eles vão colocar esse livro na Bíblia. And for thousands of years, E por milhares de anos, millions and millions of people milhões e milhões de pessoas will read about you. vão ler a seu respeito. If you can just hold on a little Se longer, você segurar firme só mais um pouquinho, you'll be one of the most famous people who ever lived. você vai ser uma das pessoas mais famosas que já viveu. And you'll help so many people. E você vai ajudar tantas pessoas. And Job would have said, E Jó teria dito: oh, all right. tá bom. And then he would have been holding on, E aí ele ficaria lá aguentando firme, but he would have been holding on for himself, mas ele estaria aguentando firme por si próprio, not for God. não por Deus. He would have become a more selfish, arrogant person Ele teria se tornado uma pessoa mais arrogante e egoísta, instead of a great person. em vez de uma grande pessoa. We know why Jesus suffered. Nós sabemos por que Jesus sofreu. You don't know why you suffer. Você não sabe por que você sofre, But there's always a plan. mas sempre há um plano. And let me show you just what the plan was in this case. Então deixa eu mostrar para vocês qual que era o plano nessa situação. Take a drink. Take a drink. It's the right time too. So Jesus goes to the little girl's home. Então Jesus vai à casa daquela garotinha. And of course she has died. E claro, ela tinha morrido. Now he says, oh, she's just asleep. E ele diz: não, ela só está dormindo. But we do know she is dead. Mas nós sabemos que ela de fato está morta. The book of Luke says that when Jesus touched her, her spirit returned. O livro de Lucas nos fala que quando Jesus tocou nela, o seu espírito retornou a ela. So she is dead. Então ela está morta. But they laugh at him. Mas eles dão risada dele. So he sends them out. Então ele os manda para fora. He brings the father and the mother and a few of his disciples. Ele traz apenas o pai e a mãe da garota e alguns dos seus discípulos. And they go into the room where the little girl is lying dead. E eles entram no quarto onde a garotinha está lá jazendo. Jesus gets down. Jesus se inclina. It says he takes her hand E o texto diz que ele a toma pela mão. and he says something in Aramaic, E ele diz algo em aramaico. Talitha Kumi. Talita Kumi. Now, the translation A tradução, literally means little woman get up. a tradução literal quer dizer pequena mulher, levante-se. But the word Talitha is actually an affectionate word. Mas a palavra talita, na verdade, é uma palavra afetiva. It's like the word darling. É como a palavra querida. He takes her by the hand, Ele a toma pela mão, the way a mother would da maneira como uma mãe faria, on a sunny morning. num domingo de manhã. And this is what he says, E olha só o que ele diz para ela: darling, querida, it's time to get up. está na hora de acordar. And he lifts her right up. E ele a levanta. We learn three things. Nós aprendemos três coisas. Look at his power. Olhe para o seu poder. Jesus is facing death.
Jesus está encarando a morte. That's the greatest enemy, the greatest force that we face. Esse é o maior inimigo, a maior força que nós enfrentamos. It's greater than a hurricane, a volcano. É mais poderoso, é mais poderosa do que um furacão, do que um vulcão. And yet Jesus takes her by the hand Mas quando Jesus a toma pela mão and lifts her right through it. e a levanta, a tira da morte, There's no dramatics. não há nada dramático He acontecendo. doesn't stand up and wave his hand. Ele não fica de pé e levanta a mão. He doesn't say magic words. Ele não diz palavras mágicas. He says, darling, Ele diz, querida, it's time to get up. está na hora de acordar. Do you see the power? Você consegue perceber o poder disso? It's almost like saying, if I've got you by the hand, É quase como se ele estivesse dizendo, se eu te tomar pela mão, even death will be just like another night's sleep. mesmo a morte será como mais uma noite de sono. If I have you by the hand, you can laugh at anything. Se eu te pegar pela mão, você pode rir de qualquer coisa. Do you see his power? Consegue perceber o poder dele? Oh, but do you see how you can trust him? Ah, mas você consegue perceber como você pode confiar nele? Look at the tenderness, Perceba a doçura dele, saying, darling. dizendo, querida. Look at the wisdom, Perceba a sabedoria, how he healed both the woman and the little girl. como ele curou ambas, a mulher e a garotinha. So look at that love, look at that wisdom. Então olha para esse amor, olha para essa sabedoria. Why would you want to hurry somebody like this? Por que você gostaria, por que alguém ia querer enterrar alguém assim? Never say to Jesus, hurry, hurry, hurry. Ah, por que você gostaria de apressar alguém assim? Nunca diga para Jesus, apresse-se, apresse-se. He loves you more than you love yourself. Ele ama você mais do que você ama a si mesmo. And he knows what he's doing. E ele sabe o que ele está fazendo. You can trust him. Você pode confiar nele. But here's the main reason you can trust him. Mas olha só a principal razão pela qual você pode confiar nele. Do you know why he could make that unclean woman clean? Você sabe por que ele pôde tornar aquela mulher impura, pura? Because he was going to be cast out of the city and put to death. Porque ele seria expulso da cidade e assassinado. Do you know why he was able to bring that little girl out of the darkness? Você sabe por que Jesus foi capaz de tirar aquela garotinha da escuridão? Out of the grave? De tirar aquela garotinha do túmulo? Because he was going to go down into that darkness. Porque ele entraria na escuridão. He was going to go into the grave. Ele entraria no túmulo. He was going to cry, my God, why hast thou forsaken me? Ele clamaria, Deus meu, por que me abandonaste? You see, his father rejected him. Perceba, o seu pai o rejeitou. He got the punishment we deserve. Ele recebeu a punição que nós merecíamos. So that when we believe in Jesus Christ, Para que quando nós crermos em Jesus the Cristo, Lord has us by the hand, o Senhor nos tome pelas mãos. and even death E nem mesmo a morte. will be nothing but a slightly dark door into the greatest glory in life. E até mesmo a morte não será nada como um portal para a mais gloriosa da vida. When Christianity came into the ancient world, Quando o cristianismo surgiu no mundo antigo, Christians changed that ancient world partly through how they saw suffering. os cristãos transformaram o mundo antigo parcialmente por meio da maneira pela qual eles enxergavam o sofrimento. Because they said, this Jesus is the Son of God, Porque eles diziam, este Jesus que é o Filho de Deus, but a God who has suffered for us. mas também é um Deus que sofreu por nós. Other gods have not suffered. Outros deuses não sofrem. So this is a God who knows what it's like. Então esse é um Deus que sabe o que é. He knows what it's like to suffer. Ele sabe o que é sofrer. And therefore you can always go to him. Então, portanto, nós sempre podemos ir a Ele. Because even though we don't know what the reason for your suffering today is, Porque, muito embora nós não saibamos qual é a razão do seu sofrimento hoje, we don't know what the reason for your particular suffering is, nós não saibamos qual que é a razão para o sofrimento específico pelo qual você está passando hoje, we know what the reason for your suffering is not. nós sabemos
qual que não é a razão para o seu sofrimento? It can't be that he doesn't love you, because he does. A razão para o seu sofrimento não é porque ele não te ama, porque ele te ama. And the proof of that is he suffered and died himself. E a prova disso é que ele mesmo sofreu e morreu por nós. The modern secular person A pessoa moderna, secularizada, has their meaning in life destroyed by suffering. tem o significado da sua vida destruído pelo sofrimento. But if you're a Christian, Mas se você é um cristão, suffering can actually drive you more into God's love o sofrimento tem o potencial de te atrair cada vez mais para próximo do amor de Deus, like a hammer drives a nail. como um martelo atrai um prego, ou como um martelo lida com um prego. Suffering can drive us into his arms, O sofrimento pode te levar para os braços dele, who suffered for us. que sofreu por nós. Let us pray. Vamos orar. Our Father, we thank you that your Son suffered for us. Pai nosso, nós te agradecemos porque o teu filho sofreu por nós. And your Son suffered not that we might not suffer, E o seu filho sofreu não para que nós não sofrêssemos, but that when we suffer, mas para que quando nós sofrermos, we can become like him. nós pudéssemos nos tornar mais semelhante a ele. Help us to grow in love. Ajude-nos a crescer em amor, Help us to grow in wisdom. ajude-nos a crescer em sabedoria, Help us to grow in love for you ajude-nos a crescer em amor por ti, through our suffering, por meio do nosso sofrimento, until the day até o dia that every tear is wiped away. em que toda lágrima será enxugada. We pray this in Jesus' name. Nós oramos no nome de Jesus. Amen. Amém. Amém.